Pronto, voltei. Vamos ver se agora ele vai. Pronto, acho que agora foi. Pronto, tá aparecendo aí para vocês? Tá dando para ver, gente? Agora já tá gravando. Conseguindo aí visualizar? Sim, né? Beleza. Então, a gente viu o sistema nervoso, cardíaco também a gente viu. Então, esquece um pouquinho de cardíaco, né? A gente vai precisar de cardíaco basicamente na aula de pressão arterial. E aí, para essa prova, né, um novo assunto, a nova série de assuntos para a próxima prova começa com respiratório. Então, como eu falei, essa primeira aula é para a gente ver a função geral do sistema respiratório e algumas características do pulmão. Na próxima, é para a gente entender como acontece o transporte dos gases e as trocas gasosas. Então, o primeiro ponto que a gente observa no ser humano é que nós somos um organismo de metabolismo aeróbico. Eu acho que vocês já ouviram falar essa palavra em bioquímica, citologia. Aeróbico significa que requer oxigênio, né? Não sei se alguém se lembra de bioquímica, não sei se alguém gosta de bioquímica, né? Que é uma matéria difícil, mas existia uma sequência de reações e que lá no final o oxigênio participava. Só fazer uma volta, todo mundo aqui se alimenta, né, de carboidrato, proteína e lipídios. Quando a gente se alimenta, o que é que o nosso corpo faz? Ele quebra tudo aquilo, né? Aí tem a glicólise, né, aquelas 10 reações, tem a beta-oxidação de lipídios e tem o metabolismo de proteína. Todos os três, eles convergiam, eles davam no mesmo lugar, que era o acetil-CoA. Acho que você já ouviu essa palavra. E aí esse acetil-CoA entrava naquele ciclo de Krebs, né? Aquela loucura total. E depois ele doava elétrons e no final tinha um negócio chamado de cadeia transportadora de elétrons. Então era lá na cadeia transportadora de elétrons que o oxigênio que você acabou de respirar, ele vai pegar esses elétrons e também vai ajudar a formar o ATP. Então, por isso que nós, seres humanos, a gente precisa de oxigênio. Ele entra no metabolismo lá no final, lá na cadeia transportadora de elétrons. Eita, o carro do ovo passando. Esse carro do ovo passa de manhã, de tarde, de noite. Então, oxigênio é o primeiro ponto, aeróbico. Outra característica também é que se você olhar o nosso pulmão, todo o sistema respiratório, ele tem uma grande área superficial, né? Se você pegar a superfície do sistema respiratório, é enorme. Só que essa superfície ela está concentrada num pequeno espaço, que é o pulmão. Se você olhar para uma pessoa, o pulmão parece ser pequeno, mas se você conseguisse entrar no pulmão e observar a forma dele lá dentro, você vai ver que ele tem uma grande área superficial concentrada num ponto só. Então, essas são as principais características do sistema respiratório humano. Deixa eu colocar aqui. E, além disso, existe uma condição mínima para acontecer as trocas gasosas, que é o quê? Tem uma superfície bem fininha para o gás poder sair de um local para o outro e, além disso, ser úmido. Então, dentro do nosso pulmão é um ambiente úmido, tá? Não é que é molhado, tem secreção o tempo todo. Tem um pouco de secreção, mas ele é úmido. A gente observa isso, por exemplo, no cachorro, né? Todo mundo já botou a mão no focinho do cachorro
e já percebeu que é molhado, né? É úmido. Então, todos os sistemas respiratórios, tanto do ser humano como do cachorro, estou dando exemplo, eles precisam dessa umidade para poder nós, né, conseguirmos respirar. A outra condição é que tem que ter um músculo. A gente vai ver que o sistema respiratório, o pulmão, ele precisa dilatar e contrair. Para fazer isso, é necessário uma estrutura muscular. Então, nosso metabolismo precisa de oxigênio, nós temos uma grande área superficial e a gente faz as trocas gasosas porque nosso ambiente respiratório é úmido, superfície fina e tem uma estrutura muscular. Tá, quais as funções então do sistema respiratório? Aí você diz respirar, né? Certo, essa é a principal função, que está aí na primeira linha, primeiro tópico, que a gente fala que é troca de gases, né? A gente vai trocar gases entre o sangue e a atmosfera. A atmosfera aqui, o ambiente. O oxigênio está no ambiente e de alguma forma ele vai entrar no nosso corpo, chegando até o nosso sangue. Da mesma maneira que o CO2 está dentro do seu corpo e ele vai conseguir sair e vai para o ambiente, para a atmosfera. Então a primeira função é a respiração, é a troca de gases. Mas não é a única, tá? O pulmão, o sistema respiratório, ele também consegue controlar o pH do corpo, né? Regular o pH do corpo. Por quê? Por conta das substâncias que participam dele. O CO2, não sei se vocês se lembram quando foram fazer o Enem, o CO2 ele é um óxido ácido, né? A gente estudou isso no ensino médio. Então, esse óxido, esse caráter ácido, ele pode ser aumentado ou ser diminuído. Então, isso consegue controlar o pH. Terceira função, proteção contra patógenos, ou seja, vírus, bactéria, né? Normalmente fungos ou outras substâncias. Toda vez que você chega num local que tem alguma substância que irrita o seu nariz, que vai irritar o seu corpo, assim que você respira, começa logo a dar uma coceira no nariz, né? Quem tem rinite aí sabe bem o que é isso. E aí você começa a espirrar. Então, isso é uma função que o nosso sistema respiratório tem de defesa, proteger contra micro-organismos e contra substâncias que irritam. E a quarta função é a vocalização, ou seja, é o ato de sair algum som, falar ou cantar. Então, quem já estudou isso, ou quem já percebeu, quando as pessoas cantam, elas também fazem treinamentos de respiração, né? O ato de cantar, a qualidade da voz, também passa pela qualidade da respiração. Então, o sistema respiratório, ele não só tem a função de respirar, ele também controla pH, protege o nosso corpo contra substâncias e patógenos e ajuda na vocalização. Beleza. E aí, o sistema respiratório, ele utiliza o ar, né? O ar é um tipo de fluido, só que é um fluido gasoso. A gente estava estudando o sistema circulatório, né, sanguíneo, em que a gente também estava estudando um fluido. Só que esse fluido era o quê? Era o sangue. Era um fluido líquido. E a gente viu lá no sistema cardíaco algumas coisas físicas, né? Teve uma aula que a gente viu pressão, resistência, né? Aquele negócio físico mesmo. Para o sistema respiratório, como ele é um fluido também, funciona as mesmas propriedades, tá, gente? As mesmas características do fluxo que tem para o sistema sanguíneo, vai ter também para o sistema respiratório. Por exemplo, a gente viu que o sangue ele só se movimenta quando tem uma diferença de pressão. Ou seja, tem que ter um lugar com maior pressão e um local com menor pressão. Aí o sangue se movimenta do maior para o menor. Aqui é a mesma coisa. O ar só se movimenta de onde tem mais pressão para onde tem menos pressão.
Então, por isso que precisa de um gradiente, né? Uma diferença de pressão. Outro ponto que a gente viu lá em cardíaco foi a resistência, que eu até dei o exemplo do canudo, né? Do milkshake. Aqui também funciona do mesmo jeito, tá? Comprimento, raio e viscosidade. Então, o ar também, o ar que a gente respira, quando ele vai passando pelo nosso sistema respiratório, ele entra em contato com a parede, né, dos nossos pulmões, dos alvéolos, dos brônquios, e isso também causa um atrito, e isso também causa uma resistência. Então, aquilo que vocês aprenderam lá sobre propriedades físicas, né, do fluxo também serve aqui, tá? A gente pode aplicar aqui tranquilamente. Ó, aqui tem uma imagem que mostra de maneira bem resumida todo o processo do sistema respiratório. Lá em cima, vocês estão vendo, né, vias aéreas. São os pulmões, essa parte que está branquinho, né, como se fosse uma bolsa branquinha. Essa parte do meio é a nossa circulação sanguínea. O lado direito está vermelho, o lado esquerdo está meio azul, e vocês já sabem por quê, né? O2 e CO2. E lá embaixo, onde tem aqui o nome troca 3, são as células. São os tecidos, né? Os órgãos que vão receber um gás e vão também liberar um gás. Então, ó, a gente percebe que o oxigênio, deixa eu voltar. O oxigênio, ele entra no pulmão, do pulmão ele vai para o sangue. Ó, vê que o oxigênio percorre todo o sangue. Lembra lá do caminho, circulação? Se não lembra, eu vou lembrar. Através de uma veia pulmonar, né? Esse sangue vem para o coração pela veia pulmonar, átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, sai pela aorta, né? Aquele negócio todinho. E aí, quando ele passa pelos tecidos, ele já está aqui na forma de CO2. O oxigênio que entrou no pulmão, ele agora vai ser deixado aonde? Nas células. E o CO2 que veio daquela respiração celular, ele vai para o sangue, vai para o coração, quando chega no pulmão ele é eliminado. Então a gente percebe que por isso que tem a circulação arterial e por isso que tem a circulação venosa, né? Circulação arterial tem uma maior quantidade de oxigênio do que a circulação venosa. Então vamos dar uma olhadinha na anatomia do sistema respiratório. Eu não sei se vocês conseguiram, né, deu tempo de ver em anatomia o sistema respiratório. Mas ele também não é muito difícil, tá? Algumas coisinhas a gente já sabe, mesmo antes de entrar no curso de odonto. A primeira coisa que a gente tem é a divisão do nível do sistema respiratório. A gente tem sistema respiratório superior e inferior, que muitas vezes a gente chama via superior, via inferior. Até você vai na emergência, é uma infecção das vias superiores. Né? Uma infecção das vias superiores significa que a infecção está aqui, ó, nariz, né? Laringe, faringe, ou seja, não atingiu o pulmão. Agora, quando diz uma infecção das vias inferiores, é porque você está com infecção no pulmão. Né? O pulmão que está com secreção. Então, aqui a gente tem, né? Começa na cavidade nasal, passa pela faringe e depois ele vai para a laringe, tá, gente? Lembra que esôfago é sistema digestório, laringe é sistema respiratório. Então, cavidade nasal, faringe e laringe. Esse é o caminho. Até tinha, né? Eu acho que não tem mais. Tinha uma banda chamada Faringe da Paixão. Não sei se alguém conhece. Depois dá um Google aí. E é daqui de Pernambuco, viu? Eu acho que era. A banda Faringe da Paixão. Foi dar uma olhadinha lá. Que era justamente por conta disso, né? Faringe e tal, auxilia na voz, né? E tinha esse nome aí. Já a parte inferior
inferior, começa na traqueia e aí vai entrando, né? Pulmão, brônquio, bronquíolo, alvéolo, né? Até chegar aqui embaixo. Então, esses músculos, né? Esse pulmão, esse sistema respiratório, ele tem também um ciclo. Lembra que o cardíaco tinha um ciclo? Era sístole, diástole, diástole. Ou seja, contração, relaxamento. Aqui também tem um ciclo, só que é inspiração e expiração. In, colocar para dentro, ex, colocar para fora. Né? Inspirar é colocar o ar para dentro, expirar é colocar o ar para fora. Então, quando a gente falar um ciclo respiratório, a gente está querendo dizer que aconteceu os dois, a inspiração e também a expiração. Além daquelas estruturas que a gente acabou de ver, né? Faringe, cavidade nasal, traqueia, existe a parte óssea e a parte muscular, que é extremamente necessária. A gente precisa dos músculos para poder movimentar a estrutura respiratória. Quando a gente movimenta a estrutura respiratória, isso facilita na hora da respiração. Não sei se algum de vocês já viu ou já teve contato com isso. Fisioterapia, outro curso. Fisioterapia, existe uma fisioterapia respiratória, muito utilizada, tá, nos hospitais, principalmente quando a pessoa está na UTI, ou a pessoa está com uma crise de asma, ou algum outro tipo de doença respiratória. Então, tem como você fazer uma fisioterapia dos músculos que ajudam na respiração. É bem interessante, tá? E aí, quem são esses músculos? Existem meio que 4 a 5 músculos. E alguns deles vão ajudar você a colocar o ar para dentro e outros vão ajudar você a colocar o ar para fora. Então, aqui está uma divisão. Músculos da inspiração, do lado esquerdo, e músculos da expiração, do lado direito. Da inspiração, a gente tem quem? O diafragma é o principal. Diafragma é o principal. E da expiração, os músculos abdominais, eles são os principais. Então, o diafragma ajuda na inspiração, abdominal ajuda na expiração. Tá, Lucas, e esses outros aqui, que também está de um lado e do outro? Esses músculos, eles também ajudam tanto para colocar o ar para dentro, como para colocar o ar para fora. Só que eles não são principais. Eles são músculos auxiliares. Você só utiliza esses músculos quando você está com uma crise de asma, que a gente chama de cansaço, né? Você está cansado, o pulmão cansado. Aí, não sei se alguém já teve aí, ou já viu alguém tendo, até aqui na costela, né? Começa a mexer também assim, ó. Você começa a perceber que o músculo da costela, ele começa a se movimentar, contrair e relaxar. Além desses músculos da costela, os intercostais, esse daqui também, né? O esternocleidomastóide, esse nome é difícil, que a gente chama de saboneteira, né? Esse negócio aqui. Aqui também começa a ficar fundo, quando você está cansado. E às vezes até o nariz aqui, ó, ele vai até o final, quase fecha e depois volta. Então, esses músculos auxiliares, eles só são utilizados quando a gente não consegue, não está numa situação normal. Em uma situação normal, diafragma para inspiração e abdominal para expiração. E a função de todos eles é gerar uma gradiente de pressão, ou seja, uma diferença de pressão. A gente vai ver mais na frente que é necessário, às vezes, aumentar a pressão dentro do pulmão e, às vezes, é necessário diminuir a pressão para o ar poder sair e para o ar poder entrar. Tem que ter essa diferença de pressão. Entrando ainda mais na anatomia, a gente tem aí, né, os pulmões. O pulmão
eu acredito que todo mundo tenha dois, mas pessoas também vivem com um, né? Não tem, depende da pessoa, não tem tantos problemas. O pulmão esquerdo, ele é menor, né? Dá para ver aqui, ó, lobo superior, lobo inferior. Já o pulmão direito, ele é um pouquinho maior. O esquerdo, ele é menor porque perto do pulmão, tem esse buraquinho aqui, é onde fica o coração. Então, o coração ocupa um pequeno espaço ali do pulmão, mas os dois conseguem trabalhar bem. E o pulmão, uma característica dele é que ele é elástico. O que é elástico, né? Uma coisa de biofísica. Elástico é quando você contrai ou estica e o negócio volta para o mesmo lugar. E isso acontece com o pulmão. Quando entra ar no pulmão, o pulmão faz o quê? Ó? Dilata, ele expande, ele estica. Quando sai todinho o ar do pulmão, quase todo, o pulmão diminui, ele contrai. Mas sempre ele consegue voltar para o mesmo lugar e isso é chamado de elástico. O pulmão é elástico. Quando ele não tem ar dentro dele, a tendência é ele fechar. Né? A tendência é ele fechar. Então, por isso que algumas vezes na UTI é necessário equipamentos para poder expandir o pulmão. Por exemplo, um respirador, que tanto se falou nessa pandemia, né? Está se falando. O respirador é uma máquina, um equipamento que ele controla a sua respiração. Quando você não consegue respirar sozinho, então ele faz esse controle. Existem outros equipamentos que são menos invasivos, que a pessoa não precisa estar entubado. Tem um que é chamado VNI. Depois você dá uma olhada aí. VNI é um que ele joga somente a pressão, aqui pelo nariz mesmo. Não precisa a pessoa ficar entubado. Ele joga por aqui e ele também força o ritmo, né? Ele controla só o ritmo do nosso pulmão. Beleza, então, só voltando, né? Todo o sistema respiratório, os músculos, né? Que contraem, relaxam, fazem a pressão. O pulmão, que é dividido. Só que o pulmão ele é uma coisa muito sensível. Então, ele precisa de uma proteção, uma capa. O pulmão precisa de uma capa. É como se fosse assim, né? Você colocar, tipo, empurrar um pirulito aqui, uma bola, dentro de um balão com água. Então, quando você olha para o pulmão, ele é dessa última maneira aqui, ó. O pulmão, né? Onde tem lung, pulmão, e aqui é o saco pleural, ou a membrana pleural. Ela reveste o pulmão. Por quê? Porque o pulmão, ele abre e fecha, abre e fecha. Quem é que está perto ali do pulmão? São os ossos, né? Os ossos da caixa torácica. Então, poderia acontecer de o pulmão expandir e ele bater na caixa torácica. E isso ia machucar o pulmão. Ia começar a gerar danos no pulmão. Então, por isso que existe uma membrana para proteger os dois pulmões, tá? Cada um tem a membrana. Tem uma membrana mais interna, né? Que é a visceral, e tem a pleura mais externa, que é a parietal. E no meio aí, onde você está vendo de cor azul, é o líquido pleural, em que ele vai deixar isso fluido, né? É como se fosse, gente, um lubrificante do pulmão. Então tem uma membrana de um lado do outro para fechar e no meio tem tipo um líquido que é um lubrificante. É muito parecido quando você pega dois vidros e tenta passar um no outro. Aí vai arranhar o vidro. Se você coloca água no vidro, entre um vidro e outro, você coloca água, se você tentar passar, ele já vai deslizar bastante. Não sei se vocês fizeram prática de citologia, alguma coisa lá no laboratório, que tem os microscópios, né? Aí para fazer aquela lâmina, tem a lâmina e tem a lamínula, que é o menorzinho. Então quando você bota uma gotinha, aí você vai colocar a lamínula, né, na lâmina, ela chega a dar uma deslizada assim, ó, porque aquele líquido ele diminui o atrito. Aqui é a mesma coisa.
O pulmão, ele está lá. O líquido que está envolvendo o pulmão, o líquido pleural, ele diminui o atrito do pulmão com a caixa torácica. Então, isso é super importante para a gente ter a nossa proteção. Aqui é todo o sistema respiratório, né? A via inferior. Depois que passa pela laringe, o ar entra na traqueia, depois ele se divide em brônquios principais, aí vai para brônquios menores, bronquíolos, e o último estágio, que é o menor que tem, a menor estrutura, são os alvéolos. Então, traqueia, brônquio, brônquio menor, bronquíolo e alvéolo. Qual detalhe aqui? Eu selecionei 3 características, que está de laranja, para a gente entender a função dos alvéolos. A primeira, ó, diâmetro, ou seja, o calibre, né? Calibre da estrutura. A quantidade e a área. A área é como se você pegasse e estirasse, né? Estirasse aquela superfície, conseguisse abrir ela todinha. Vê que interessante, ó. A traqueia, o diâmetro dela é bem grande, tá vendo aqui, ó? 15 a 22 milímetros. Lucas, isso é grande, né? Sim, mas comparado com os outros, ó, que é 0,3. Então, ele é desse tamanho aqui, né? Assim, proporcionalmente falando. Só tem uma traqueia. Ela é grande, só tem uma. E a área dela, olha quanto é a área dela? 2,5 centímetros quadrados. Se você observar, à medida que você vai descendo na tabela, que as estruturas vão ficando cada vez mais menores. Cada vez menor. Ó, 15 a 22, 10 a 15, 1 a 10, 0 a 5. Olha quanto é o diâmetro do alvéolo. 0,3. Ou seja, ele é bem pequenininho. Bem fininho ele é. Agora, olha a quantidade de alvéolos que tem. 3,6 vezes 10 a 8. Né? Vou até colocar aqui. 3,6 vezes... 3,6 não, desculpa. De 3 a 6 vezes 10 a 8 dá um total aí de 1.600 milhões, né? Praticamente. Então, a gente tem aí cerca de 600 milhões de alvéolos, ou seja, uma quantidade enorme. E se você pegar a área dele, ó, a área da traqueia é só 2,5. Agora, olha a área de todos os alvéolos juntos. 1 vezes 10 a sexta, né? Ou seja, 1 milhão de centímetros quadrados. Então, por que eu estou falando isso? Porque, como ele tem muitos e a área dele é muito grande, é aqui que acontece a troca de gases. Você está respirando, o oxigênio está aí na sua cavidade nasal, vai passar pela faringe, pela laringe, traqueia, brônquio, bronquíolo. Quando chegar nos alvéolos, é que o oxigênio vai conseguir entrar no sangue. Até então, ele não consegue chegar dentro do sangue. Então, lembra lá do sistema circulatório? A gente tinha artéria, arteríola, né? Veia, vênula. Mas só acontecia a troca gasosa aonde? Nos capilares. Aqui é parecido. Só acontece a troca gasosa nos alvéolos, né? Que são as menores estruturas. Beleza. Então, entendemos a anatomia do sistema respiratório. Entendemos a função do sistema respiratório. Vamos dar uma olhadinha como acontece essa respiração. Quando você respira, coloca o ar para dentro, o seu pulmão, o seu corpo, ele tem que fazer umas adaptações com esse ar. Por exemplo, o corpo ele tem que fazer 3 coisas quando o ar entra no pulmão. O corpo tem que aquecer esse ar até 37 graus, que é a temperatura do corpo. Ele tem que umidificar o ar e ele tem que filtrar o ar. Então, por exemplo, se você já foi aí num lugar muito frio, um lugar, não precisa ser tão extremamente frio, mas tipo, pode ser até uma sala
que esteja um ar-condicionado muito frio. Quando você entra nessa sala e respira aquele ar gelado, às vezes até dói aqui, ó, né? Não sei se já aconteceu. Até dói o nariz quando você respira aquele ar gelado. Por quê? Porque o corpo está fazendo um esforço para aquecer aquele ar até 37 graus, que é a temperatura do pulmão. O ar não pode chegar gelado no pulmão. Ele já tem que chegar prontinho, aquecido. Outra coisa também, quando o ar está muito seco, né? Em serra, por exemplo, o ar é seco. Então, muitas vezes eu tenho que ficar lavando o nariz, né? Porque senão pode sangrar e tal. Então, também, quando o ar está muito seco, o seu nariz ele vai ter que umidificar o ar. Para quando o ar chegar no pulmão, ele já está úmido. E a terceira coisa que o corpo faz é filtrar o ar. É por isso que tem aqueles pelinhos dentro do nariz. A gente tem uns pelinhos, tipo uns cílios, né? Que eles vão aprisionar as partículas que ele não quer que passe. Ó, aqui, ó. Aqui tem a imagem do lado, né? As células e tal. Olha esses cílios ali em cima da imagem. Esses cílios é onde fica preso, né, as partículas que vai gerar a famosa catuta, né? A famosa meleca, né? É justamente nesses cílios aí. Então, ali junta um sólido, junta uma secreção e aí você coloca para fora, né? Naturalmente, que é a secreção do nariz. Eu lembro que eu fiz cirurgia do nariz faz uns 3 anos. Não foi de plástica, não. Foi de rinite mesmo. Desvio de septo. Então. Aí eu lembro que eu passei 8 dias respirando somente pela boca. Que fica entupido, né? Por conta do sangue. E aí eu peguei 15 dias de atestado. Só que depois de 15 dias, você não tá ruim para ficar de cama. Mas você também não tá bom 100%. E aí eu lembro que ficava cicatrizando aqui assim, ó. E aí de vez em quando caía um cascão. Nojeira danada, né? Não sei se alguém tá comendo aí, desculpe, viu? De vez em quando caía um cascão, né? Por trás. Eu chego a sentir assim. É meio estranho. Aí tem que ficar o tempo todo lavando o nariz para poder melhorar. Então, isso é um acúmulo na via superior. Mas existe também um acúmulo na via inferior, né? Que a gente chama de fibrose cística. É quando, ó, lá no seu brônquio, tem uma figura aqui do lado, a imagem do lado, onde tem um alvéolo limpo em cima, e embaixo vocês estão vendo líquido e inflamação. É um alvéolo que ficou acumulado, né? Acúmulo de muco. Quando acontece isso, você tem ali, né, uma pneumonia, né? Pode levar a uma pneumonia ou até mesmo um quadro de tuberculose, dependendo do tipo de bactéria que tem. Então tem que ter muito cuidado. Eu lembro que minha esposa é enfermeira, né? Eu lembro que uma colega de trabalho dela, uma vez, pegou o crachá, chegou em casa, né? Antes da pandemia. Isso. O crachá, deixou o crachá do hospital no local fácil. E aí ela tinha um bebê, eu não sei se era 6 meses, era um bebezinho. Ele já engatinhava, eu acho, então era mais de 6 meses. Uns 8 meses. E esse bebê pegou o crachá e botou na boca. Esse bebê teve uma infecção, ficou internado um tempo, né? Depois ele saiu, mas ele teve uma infecção por conta do crachá. Então, quem anda muito em hospital, quem trabalha em hospital principalmente, tem muito contato com bactérias, né? E aí e vírus. É necessário então você ter o cuidado com a roupa. Tem gente que trabalha em hospital, não sei se alguém trabalha ou tem um parente que trabalha, que já tira o sapato, né? Isso antes do coronavírus já, tá? Tira o sapato, né? Deixa na porta de casa, lava a roupa separado, ou coloca a roupa no cesto de roupa suja que é separado dos outros. É interessante aí ter esses cuidados. Deixa eu passar isso daqui. Então, pulmão
Respira, controla pH, ajuda na voz e protege. A estrutura tem as partes, as cavidades, né? Cavidade nasal, faringe, laringe, traqueia, brônquios, bronquíolos e alvéolos. E existe uma parte física, né? Que a gente tem que estudar um pouquinho, que está relacionada aos gases. Acho que na escola, talvez alguém já tenha visto essa lei dos gases, lá em física ou lá em química. Mas eu não vou falar coisas muito complicadas não, tá? São coisas bem lógicas. Então, vê, o que é a lei dos gases? É que ele diz o seguinte, a pressão total, ela é uma combinação das pressões parciais. Lucas, não entendi. Se você tem aqui, dentro de um recipiente fechado, aquele recipiente tem gás dentro dele. Aí está com uma pressão, sei lá, 1 atm, 5 atms. Aquela pressão total, ela depende da pressão de cada substância que está ali dentro. Por exemplo, o ar que a gente está respirando agora, ele não tem só oxigênio. Ele tem nitrogênio, ele tem CO2, ele tem uma infinidade de gases. Quando você junta todos os gases, eles vão gerar juntos uma pressão total. Essa pressão total é quanto? 1 atm. Acho que vocês viram isso em física, na escola. 1 atm se for no nível do mar. Né? 1 atm que a gente pode transformar para 760 milímetros de mercúrio. Então, eu não estou conseguindo escrever no slide, mas eu vou colocar aqui, tá? 1 atm é equivalente a 760 milímetros de Hg, que é mercúrio. Então, quem é que produz essa pressão da atmosfera? São os gases que estão na atmosfera. E aqui embaixo tem a porcentagem desses gases. 78% do gás que tem agora onde você está respirando é N2, nitrogênio. 78%. Lucas, eu achei que tinha mais oxigênio. Não tem. A grande maior parte do gás é nitrogênio. Oxigênio, gente, só tem 21%. Somente 21% do ar que você está respirando aí tem oxigênio. Mas já é suficiente para a gente poder respirar. Então, o que é que eu quero dizer com isso? Desses 760... Oi, pode falar, viu? Eu ia tirar uma dúvida, professor. Esse oxigênio que o pessoal está utilizando agora em tempos de Covid, funciona dessa mesma quantidade, nitrogênio e oxigênio? Não. Aquele oxigênio lá, Josenberg, ele já é puro. O pessoal extrai ele, aí joga ele dentro do cilindro. Talvez ele não seja puro, puro, mas ele tem outro gás, eu acho, só para ajudar ele a sair. Tipo desodorante, né? Aerosol. Tem a substância e tem um gás que a gente chama de propelente para ajudar ele a sair. Aí eu não sei dizer se ele é puro, eu acho que ele é puro ou tem algum gás que ajude. Mas ele não é o ar da atmosfera, tá? Acho que foi isso, né? Não foi isso que tu quis saber? Foi sim, professor. Ele não é o ar da atmosfera, ele já é mais concentrado. Ele já é mais concentrado. E aí, esse oxigênio, antes de eu estudar, eu achei que a maior parte era oxigênio, mas não é. É nitrogênio, né? Tem até aquele ciclo da planta, né? Lembra lá de... Isso é coisa de escola mesmo, assim. Ciclo do nitrogênio, né? Tem a planta lá e tal. Então, tem muito nitrogênio. Eu já falei desse seriado aqui, mas aqui cabe de novo. Um seriado que não tá na Netflix, ele saiu em janeiro do ano passado. Mas ele tem no Google, eu acho. One Strange Rock. Vou colocar aqui. One Strange Rock. Uma pedra estranha, né? A pedra estranha, no caso, é a Terra, né? Ela é diferente das outras pedras, que são os outros planetas. Luca, o que tem a ver isso? Tem um episódio lá
que ele fala do oxigênio. É bem interessante. Se alguém puder assistir depois, até para não para estudar em si. É interessante, né? Você dá uma olhadinha lá. Ele fala um negócio que eu fiquei pensando muito assim. O oxigênio na Terra, você diz, mas Lucas só tem 21%. Não era para ter mais, não. Não era para ter mais. Por quê? O oxigênio na Terra ele está praticamente na quantidade ideal. Se um dia a quantidade de oxigênio diminuir, o ser humano morre, porque ele precisa de oxigênio. Se um dia a quantidade de oxigênio aumentar, o ser humano morre também. Mas, Lucas, por quê? Se o oxigênio aumentar, a Terra pega fogo. O oxigênio é comburente, né? O oxigênio é comburente. Então, se aumentar o nível de oxigênio, existe a probabilidade de pegar fogo à superfície da Terra. Então, veja como o ser humano é uma coisinha fraca, né? Assim, dentro das suas proporções, vamos dizer assim. É um ser vivo sensível. Então, por isso que o oxigênio ele é nessa quantidade aí. Então, ó, 760 milímetros é a pressão total. Quem é que causa essa pressão? É o oxigênio sozinho? Não. São todos os gases. Desses 760, 78% é culpa do nitrogênio, né? 78% é culpa do nitrogênio. Então, veja, a pressão atmosférica é 1 atm ou também 760 milímetros. Desses 760, 592,8, que eu fiz o cálculo aqui na calculadora agora, é do nitrogênio. O nitrogênio contribui, né, gente, com 592,8. É só pegar esse número e multiplicar, né, tirar a porcentagem. Agora, o oxigênio, você tem que tirar 21% de 760, que vai dar aqui, ó, 159,6 milímetros de mercúrio, de oxigênio. Né? Então, ó, essa é a pressão de oxigênio na atmosfera. 159, né? 160 aproximadamente. Essa é a pressão que o oxigênio causa na atmosfera. Se você começar a ir para um lugar muito alto, começar a aumentar a altitude, o que é que vai acontecer? O ar vai ficar rarefeito. Todo mundo já ouviu falar disso. Porque lá em cima tem menos oxigênio. Se tem menos oxigênio, a pressão não vai ser 159. Ela vai ser menos. E isso é ruim para a gente. Porque existe uma menor disponibilidade de oxigênio. Então, por isso que a gente sente dificuldade de respirar quando vai para um lugar muito alto. Né? Então, a lei dos gases é essa. A pressão total é a soma da pressão de cada gás. Cada substância, cada gás, ele contribui de acordo com a sua quantidade. Veja a diferença aqui no chat. Ó. O nitrogênio contribui com 592. O oxigênio só contribui com 159. Lucas, 78 mais 21 não dá 100%. Dá 99%. E o outro 1% é o quê? O outro 1% é um monte de gás. Cl2, CO2, SO2, um bocado. Né? Mas os dois principais são esses daí. Outra coisa também dessa lei é a relação entre o volume e a pressão. A gente já viu isso em cardíaco. Se você tem dois recipientes, esse recipiente da esquerda ele tem mais espaço, ou seja, ele tem mais volume. Esse recipiente da direita ele tem menos volume. Se existe aqui a mesma quantidade de substância, onde é que a pressão é maior? No que está menor, né? Ou seja, onde é que o gás vai ficar com a maior pressão? É onde tem o menor volume. Então, essa lei, ela relaciona volume do recipiente com pressão. Então, como é que a gente pode escrever essa frase aí? Quanto menor o volume, maior a pressão. Porque se você tem um volume muito pequeno,
a pressão ali dentro vai ser muito alta. Imagine você soltar um gás dentro de um banheiro, né? Dentro do banheiro. Imagine você soltar o mesmo gás dentro de um quarto, que é maior, teoricamente. A pressão do gás no banheiro vai ser maior, porque o ambiente é pequeno. Então, a pressão lá dentro vai ser maior. Quando o ambiente aumenta, é como se desse uma folga, ficasse mais folgado. Então, a pressão, ela diminui. Lucas, o que isso tem a ver com o pulmão, que eu não estou entendendo? Ó, pense no pulmão. O pulmão, ele aumenta e às vezes ele diminui. Ele dilata e às vezes ele contrai. Quando o pulmão dilata, aumenta o volume. O que acontece com a pressão dentro dele? Diminui, né? Quando o pulmão dilata, a pressão dentro do pulmão diminui. Quando o pulmão contrai, fecha, a pressão dentro dele faz o quê? Aumenta. Vou anotar isso aqui no chat também. Quando o pulmão dilata, no caso expande, né? A pressão interna diminui. E a outra frase é o contrário, né? Quando o pulmão contrai, a pressão interna aumenta. Então tá aí. Pulmão dilatou, aumentou o volume. Aumentou o volume, diminui a pressão. Eles são inversamente proporcionais. Quando o pulmão fecha, contrai, a pressão lá dentro aumenta, porque diminuiu o volume. Quanto menor o volume, maior a pressão dentro daquele compartimento. Então isso acontece com o nosso pulmão várias e várias vezes. Vou passar isso aqui. Tá. Ó, então é essa diferença de pressão, né? Ou seja, o pulmão dilata, a pressão diminui. O pulmão contrai, a pressão aumenta. Essa diferença de pressão, que aí está com o nome gradiente, né? A diferença de pressão, é ela que faz a gente respirar. Se não tiver diferença entre o seu pulmão e entre a atmosfera, o ar ia ficar parado. As coisas só se movimentam com pressão, diferença de pressão, do maior para o menor, né? Igual a gente viu no sistema sanguíneo. Então, para o ar poder entrar e para o ar poder sair, tem que ter uma diferença de pressão do lado de dentro, que é o seu pulmão, e do lado de fora, que é a atmosfera. Tá, Lucas, mas quem é que vai causar essa dilatação e quem é que vai causar essa contração? São os músculos, que a gente viu alguns minutos atrás. Lembra? O diafragma, ele ajuda na hora da dilatação e o abdominal, ele ajuda na hora da contração do pulmão, quando o pulmão vai diminuir. Então aqui, ó, aqui tem 3 imagens que mostra, na verdade uma imagem, né, que mostra 3 estados do pulmão. O primeiro estado A, em repouso. É como se o pulmão estivesse no meio do caminho. Ele nem está colocando ar para dentro e nem está colocando ar para fora. A letra B, vocês estão vendo as setinhas assim, ó, é como se o pulmão estivesse abrindo. Ou seja, o B é como ele está dilatando. E o C, o pulmão está contraindo, né? Então, pense comigo aqui. Vamos ao raciocínio da letra B. A letra B, o pulmão está o quê? Dilatando. Se o pulmão, vou colocar aqui, a letra B, o pulmão está dilatando. Se o pulmão está dilatando, o que é que está acontecendo dentro do pulmão? O pulmão está abrindo. Se o pulmão está dilatando, está abrindo, o ar está fazendo o quê? Entrando ou saindo? O ar está entrando, né? O pulmão não está dilatando, ele está ficando maior. O ar está entrando. Então, na letra B, o pulmão está dilatando
e está acontecendo uma inspiração, ou seja, o ar está entrando. A letra B está acontecendo isso. O pulmão está dilatando e o ar está entrando. Quando o ar entra, a gente chama de inspiração. Para acontecer isso, tem que acontecer o movimento dos músculos. Então, você está vendo aqui, ó, nessa mesma situação, o que é que está acontecendo com o diafragma? O diafragma está contraindo, né? Tá vendo aí, ó, o diafragma está contraindo. E o abdominal, que não está aí, o abdominal está relaxando. Então, quando o pulmão dilata, o ar entra no pulmão. Para o pulmão dilatar, os músculos eles têm que se movimentar. Como é que esses músculos se movimentam? O diafragma contrai e o abdominal ele relaxa. Eles sempre vão estar fazendo o movimento contrário. Um contraiu, o outro relaxou. Um relaxou, o outro contraiu. Sempre é assim. Então, pulmão dilatando, entra ar, diafragma contrai, abdominal relaxa. Aí você deve estar se perguntando, Lucas, por que o ar entra? É simples. É simples. Quando o pulmão está dilatando, o que é que acontece com a pressão interna? Está logo aqui em cima no chat. Ó. Quando o pulmão dilata, ó, expande, a pressão interna faz o que, gente? Diminui. Então pense, o seu pulmão começou a dilatar, a pressão dentro do pulmão começou a cair. E aí é que está o pulo do gato. A pressão do lado de fora, a pressão atmosférica, ela vai ficar maior do que a pressão dentro do pulmão. Então é por isso que o ar entra, porque a pressão atmosférica, eu vou escrever aqui, a pressão atmosférica, ela é maior do que a pressão dentro do pulmão. Então tá aí, ó. Quando o pulmão dilata, aumenta o volume. Se aumenta o volume, diminui a pressão. E aí a pressão do lado de fora, ela vai acabar ficando maior do que a pressão do lado de dentro. E com isso, a gente viu que as coisas se movimentam de onde tem mais pressão para onde tem menos pressão. Então, se a pressão do lado de fora está maior e a de dentro está menor, qual é o movimento do ar? De fora para dentro. Ou seja, do maior para o menor. Então, é por isso que o ar entra no seu pulmão. Se você não conseguisse dilatar o pulmão para diminuir a pressão, o ar não ia entrar. Porque as pressões iam ficar o quê? Ó? Iguais. Pressões iguais não tem movimento. O ar ficaria parado. No momento que você dilata o pulmão, a pressão do pulmão diminui um pouquinho. Já é suficiente para o ar entrar. Tá entendendo? Tá, Lucas, isso é na inspiração. E se eu estiver querendo colocar o ar para fora? Se você estiver querendo colocar o ar para fora, é tudo que eu falei ao contrário. Tudo que eu falei vai ser o contrário. Vamos fazer aqui, ó, a letra C. Na letra C, o pulmão está contraindo, né? Ou seja, diminuindo de tamanho. Quando ele contrai, o ar vai fazer o que, gente? Sair, né? Agora a gente tem a expiração, o ar está saindo. Então é tudo o contrário. Tudo que eu escrevi antes vai ser o contrário. Então, nesse momento que o ar está saindo, o que é que está acontecendo com o diafragma? O diafragma, que antes estava contraindo, agora ele está relaxando. E o abdominal, que antes estava relaxando, agora ele está contraindo. É tudo o inverso. Tá, Lucas, e a pressão? A pressão também é simples. Ó. Pense comigo aqui. O pulmão está fechando. Ele está diminuindo de tamanho. Né? Ele está contraindo, diminuindo de tamanho. Quando você diminui o tamanho,
O que acontece com a pressão interna? Ela aumenta. Então, nesse momento que você está apertando o pulmão, vamos dizer assim, a pressão interna aumenta. Ela aumenta tanto que fica maior do que a pressão do lado de fora. Aí qual vai ser o movimento do ar agora? Do ar. Ele vai vir de fora para dentro? Não. Ele vai do maior para o menor. Quem é o maior? Agora, dentro do pulmão. Quem é o menor? O ar da atmosfera. Aí o ar sai do seu pulmão e vai em direção ao ambiente, à atmosfera. Por quê? Porque a pressão interna agora ela está maior do que a pressão externa. Pressão interna maior do que a pressão atmosférica, né? Que é externa. Ficou interna, né? É pressão externa. Tá? Então, gente, vocês estão percebendo que a gente só respira por conta dos músculos, não é? A gente só respira porque o pulmão contrai e o pulmão dilata. Quem é que faz isso? Diafragma e abdominal. Então, por isso que existe a fisioterapia respiratória. E a fisioterapia ela vai justamente melhorar esses músculos, o movimento do diafragma e o movimento do abdominal. Eu não sei se vai dar para a gente fazer uma segunda aula prática. Eu consegui fazer, eu acho que 2 vezes só. Que é lá na clínica escola, lá embaixo, na clínica de fisioterapia. Lá tem um equipamento que ele consegue medir a sua capacidade pulmonar, né? Aí eu não sei se está fazendo isso, porque assim, tem que ficar sem máscara, né? A questão do Covid, você tem que tirar a máscara para poder botar equipamento. Se outras pessoas estiverem usando, acho que não tá rolando não. Não está fazendo não, porque aquilo é de uso comum, né? Ah, botar na boca de uma pessoa, depois botar em outra, aí não vai dar certo. Mas dava para saber se você tinha dificuldade, se o seu músculo ele estava assim treinado ou se ele precisava de treinamento. É bem interessante. Tá? É simples, não é nada invasivo que bota lá dentro da garganta, não. É só uma maquininha, não é uma máquina, é tipo um objeto, um equipamento que ele consegue avaliar a sua capacidade de respiração. E na vez que a gente foi, nas 2 vezes que a gente foi, surpreendentemente, pessoas, né, da idade de vocês, assim, não estavam 100% não, viu? Tava com, como é que eu posso dizer, o músculo não estava treinado para respirar. Tinha uma certa, não vou chamar de deficiência, mas tinha uma diminuição da eficiência pulmonar. Até sai um relatóriozinho, depois eu mostro a você. Aqui é tudo que eu falei, tá? Que eu escrevi aí no chat, quase tudo, só que de uma outra maneira, né? Então eu vou passar, depois vocês dão uma olhadinha aí também, ó. O que aumenta, o que diminui, inspiração, expiração. Eu vou passar, tá? Beleza, então, só para ninguém ficar perdido, quando o seu pulmão dilata, quando o diafragma contrai, o seu pulmão ele dilata. Quando o pulmão dilata, a pressão interna fica menor do que a externa. Aí o ar entra, sai da atmosfera e vai para o pulmão. Quando o diafragma relaxa, aí vai acontecer o inverso. O pulmão ele vai contrair, a pressão interna vai ficar maior do que a externa. E ao invés do ar entrar, o ar vai sair. Sai do pulmão e vai para a atmosfera. Então, isso a gente chama de ciclo respiratório. Inspiração e expiração. Uma pessoa normal, em condições normais, ela tem um ciclo respiratório de 12 a 20 ciclos por minuto. Então, ou seja, ciclo é colocar para dentro e para fora, tá? Não é só para dentro, não. Então, é de 12 a 20 ciclos por minuto. Também, quando você vai no hospital que está com crise de asma, que está com cansaço, o que é que acontece? A pessoa fica contando a sua respiração. Não sei se você já viu isso.
a enfermeira, normalmente, né, na triagem, ela fica contando a sua respiração. Olha para você, para o seu pulmão assim, ó, fica olhando. E aqui, ó, no relógio, contando se o seu ciclo está normal ou se o seu ciclo está forçado. Quando está forçado, é o que a gente chama de cansaço, né? A pessoa fica com cansaço. E quem faz isso, a gente já viu, esse ciclo, é o diafragma versus o músculo abdominal. Então, eles nunca fazem o mesmo movimento. Não sei se você percebeu pelo que eu escrevi aí no chat. Sempre eles estão fazendo um movimento contrário. Ou o diafragma está contraindo e o abdominal está relaxando, ou é o inverso. O diafragma está relaxando e o abdominal está contraindo. Lembrando que quando o diafragma contrai, ajuda, né, na inspiração. Quando o diafragma relaxa, ajuda na expiração, colocar o ar para fora, né, como a gente viu ali. E aí tem aquela coisa, né, do abdominal, né? Por exemplo, quem aí são os fitness, né? Os fitness de plantão, que eu não sou. Quando a gente faz abdominal, sempre tem aquela dúvida, né? Ah, quando eu levanto, eu coloco o ar para fora ou eu coloco o ar para dentro? Ou, vamos dizer, quando eu deito, eu coloco o ar para fora ou o ar para dentro? Só é você pensar no músculo. Quando você... Abdominal, né? Todo mundo sabe o que é. Quando você está fazendo abdominal, que você levanta, quando você levanta, o que é que está acontecendo com o músculo do abdômen? Ele está contraindo, né? Você está contraindo o músculo do abdômen. Quando o músculo do abdômen contrai, qual é o processo que ele vai fazer? O ar para dentro ou o ar para fora? Só é você olhar aqui no chat. Ó. O ar para fora. Né? Quando o abdômen contrai, você está tendendo a colocar o ar para fora. Então, para fazer o abdominal correto, quando você subir, você coloca o ar para fora. Quando você descer, você coloca o ar para dentro. Porque aí vai combinar, né? O movimento anatômico vai combinar com o movimento do pulmão. Vai dar match, né? Combinou. Agora, se você sobe e tenta respirar, aí o seu abdômen, o seu diafragma vai ficar doido, né? Ele vai dizer, poxa, eu estou aqui querendo fazer uma coisa e o cara está respirando, está ao contrário do que eu consigo fazer. Aí por isso que começa a sentir a dor, né? Um dos motivos. Então, na hora de levantar, um exemplo prático isso aí, na hora de levantar, você deve colocar o ar para fora, porque o abdômen está contraindo. Na hora de deitar, você coloca o ar para dentro e aí você consegue fazer uma série, né, maior de abdominais. Beleza. Então, ventilação. Aqui é aquela pleura, né, que a gente falou dela. Vocês estão vendo uma imagem aí que mostra o pulmão, o diafragma, né, as costelas. E lembra que o pulmão ele está envolvido com esse líquido pleural, né? Existe essa pleura que protege o pulmão. Então, normalmente, elas estão juntas. Quando o pulmão diminui, a pleura também diminui. Quando o pulmão aumenta, a pleura também aumenta. Então, é uma interação, né? Que puxa o pulmão para fora, quando ele dilata, ou puxa o pulmão para dentro. Desculpa, puxa o pulmão para dentro, quando ele contrai. Esse é o normal. Só que pode acontecer, né, em algumas situações, de essa pressão ela ser modificada. Por exemplo, quando uma pessoa leva uma facada no pulmão. Eita, Luca, que negócio comum, né? Não, mas tipo, uma pessoa levou uma facada. Não sei se você já levou, já deu, já viu alguém dando. Então, quando o pulmão ele é perfurado, essa parte ela é perfurada, a pleura, o que é que vai acontecer? Por conta do buraco ali, o ar vai começar a entrar. Né? Tá com um buraco no pulmão? O ar vai começar a entrar. Isso aí é coisa de Grey's Anatomy mesmo. Então, o ar começa a entrar.
Como o ar está entrando, o pulmão vai ficando fechado. É como se ele fosse abraçando o pulmão, né? Porque a pressão estava tudo tranquilo ali. O pulmão estava trabalhando. De repente começou a entrar um ar estranho. Esse ar é o ar atmosférico, que ele vem com a pressão alta. Então ele acaba abafando o pulmão. E o pulmão tende a diminuir. Quando o pulmão diminui, a gente diz que o pulmão entrou em colapso, né? O pulmão está colapsando. Você já ouviu esse termo? É quando o pulmão ele diminui. O que é que tem que fazer aí? Primeiro tem que fechar o buraco, né? Para o orifício, para o ar parar de entrar. E tem que remover esse ar com algum tipo de bomba. Às vezes entra líquido, aí tem que fazer uma drenagem, né? Tem que drenar o pulmão. São situações que acontecem aí em hospitais. E tem que dar um dilatador para o pulmão poder expandir novamente. Então o pulmão é muito sensível. O pulmão ele se fecha muito rápido. O que eu quero dizer com isso? É mais fácil o pulmão fechar do que ele dilatar. Então você está respirando normal. De repente você tem uma crise de asma. O seu pulmão ele fechou um pouquinho, diminuiu um pouquinho. Para abrir o pulmão de novo, para expandir os alvéolos, dá muito mais trabalho do que para fechar. Porque o pulmão tem a tendência a se fechar. Ele tem a tendência a colar, né? Como se fosse um chiclete mesmo, uma gosma. Então, o tempo todo, a gente tem que estar respirando para ele ficar sempre dilatando, né? Ele fica sempre dilatado. E aí, o que eu falei da elasticidade, né? Ele consegue voltar ao tamanho normal e ele tem a tendência a se fechar, né? É isso que a gente está vendo aí nesse momento. Uma outra coisa do pulmão também é que como ele tem líquido dentro, né? Como ele é úmido, existe uma força que às vezes atrapalha você a respirar, que é a tensão superficial. O que é isso? Dentro do seu pulmão existem bolhas de ar, bolhas de ar. O que é uma bolha? Uma bolha é um ar que tem um líquido por fora, ou um líquido que tem ar dentro, né? A superfície da bolha é líquida. Dentro da bolha é gás, é ar. E isso é ruim, por quê? O ar que está dentro da bolha é o oxigênio. Se o ar está dentro da bolha, como é que você vai conseguir utilizar esse oxigênio? É como se ele tivesse preso dentro do seu pulmão. Então ele tem que sair da bolha para você utilizar esse oxigênio. Então essa superfície ela tem uma força que é chamada de tensão superficial, né? Ela tem essa força. E muitas vezes essa tensão superficial, quando ela fica muito alta, ela atrapalha as pessoas a respirarem. Principalmente quando é um bebê, né? Quem já viu aí bebê prematuro, né? Quando nasce antes do tempo, você tem que ficar ali, né? Numa incubadora, aí coloca, né? Um respirador, né? Para poder ajudar você a respirar. E coloca uma substância chamada de surfactante. Não sei se alguém já viu isso. Ah, o bebê precisou usar um surfactante. Esse surfactante, gente, é um tipo de detergente, vamos dizer assim. Lucas vai colocar detergente dentro do pulmão? Não, não é isso. Ele tem, quimicamente falando, ele tem uma ação parecida com detergente. Ele tem a parte polar, né, e aquela parte apolar. Qual é a função dele? A função dele é diminuir a tensão superficial. Então, bebês que nascem 6 semanas, 4 semanas antes do tempo, precisa administrar surfactante. Por quê? Porque é justamente nessas 6 semanas, essas últimas 6 semanas, que são produzidos o surfactante natural. Se ele ficasse, né, passasse o tempo correto dentro do útero da mãe, nessas últimas 6 semanas, a mãe, junto com ele, ia produzir o surfactante natural. Mas como ele nasceu antes, né, apressadinho, aí tem que dar o surfactante depois, né, o artificial. Tem que ser colocado depois.
Então, assim, não é uma coisa extremamente grave. Isso é comum de acontecer, tá? Claro que pode evoluir para um quadro grave, mas normalmente algumas semanas de incubadora, colocando ali, né, surfactante, alguns aparelhos para ajudar na respiração, o bebê nasce tranquilamente, vive tranquilamente. Beleza, então o ar entra, a gente respira, só que como eu falei, a gente falou do fluxo, né? Diferença de pressão, um contrai, o outro relaxa, aumenta a pressão, diminui. Mas existe também o outro lado que é a resistência. O ar está tentando entrar no seu pulmão, só que ele bate na parede, existe um atrito, e esse atrito gera uma resistência, né? Atrito gera resistência. Então a resistência é o ato de você impedir alguma coisa. Nesse caso, é como se a sua parte anatômica ela estivesse tentando impedir a movimentação do ar. E a gente viu que essa resistência ela depende de três coisas, que foi o exemplo do milkshake: viscosidade, comprimento e diâmetro. A viscosidade e o comprimento, como a gente já sabe, não muda muito. Agora, o que muda é o diâmetro. Lá no sistema cardíaco, a gente chamava de vasodilatação e vasoconstrição. Lembra? Aqui o nome vai ser um pouquinho diferente. A gente vai chamar de broncoconstrição e broncodilatação. Bronco está relacionado aos brônquios, né? Que é quase a última estrutura do sistema respiratório. Então, o que é uma broncoconstrição? É quando tem um fechamento dos brônquios. Ele diminui de diâmetro. O brônquio diminui de diâmetro, fica mais fechado, e isso é ruim, né? Se você está querendo respirar, você quer, na verdade, dilatar. Quanto mais dilatado tiver o seu sistema respiratório, mais fácil o ar vai entrar, porque menos resistência ele vai ter. Quando tem uma broncoconstrição, normalmente isso acontece quando você está com alergia, quando você está com um quadro asmático, quando você tem alguma inflamação. E essa broncoconstrição, ela é causada por uma substância que você conhece, chamada de histamina. Não é Histamin, viu? Histamin é o nome do medicamento que combate a histamina. Mas o nome lá da substância nem é histamina. É dexclofeniramina, é outro nome. Então, histamina é a substância natural do seu corpo. Então, quando libera a histamina, ela causa um processo alérgico e ela causa um processo inflamatório, que normalmente está associado ao sistema parasimpático. Lucas, o que é que tem a ver parasimpático, que a gente viu já faz não sei quantos meses? Lembra que o parasimpático é quando você está relaxado, tranquilo, e o simpático é quando você está agitado? O pulmão ele tende a diminuir de tamanho no parasimpático. Então, o parasimpático ele pode provocar uma broncoconstrição, ou seja, um fechamento do pulmão, uma diminuição do diâmetro do pulmão. Já o outro evento é quando acontece o inverso, né? É a broncodilatação. Se a constrição é parasimpático, a dilatação é o que, gente? Simpático, né? Então, normalmente quem faz isso é a adrenalina. A adrenalina, ela vai chegar lá num receptor que a gente já viu, né? O beta 2, e ela vai dilatar os brônquios. Ela vai aumentar o diâmetro dos brônquios. Então, isso é muito utilizado no tratamento da asma. O nosso filho mais velho, Diego, que tem 6 anos, uma vez, faz tempo já, ele ficou com a tosse, tipo tosse de cachorro mesmo, assim. Aí, quando a gente foi no hospital, no outro dia, ele estava com a laringite. A laringe estava bem fechadinha.
Então ele usou aquela bombinha, né, a Aerolim, acho que você já ouviu falar, e fez uma nebulização também com adrenalina, né? Lucas, adrenalina, sim. Fez uma nebulização com adrenalina, porque quando a adrenalina chega no pulmão, ela dilata, ela causa uma broncodilatação. E isso melhora a respiração da pessoa. Ah, Lucas, e ela não vai acelerar o coração, não? Um pouquinho da adrenalina vai passar para a corrente sanguínea e pode acelerar o coração, mas é um pouquinho, tá? Veja, vocês vão aprender isso em farmacologia. Você não vai colocar adrenalina na veia da pessoa, porque se você colocar na veia, ela vai atingir vários locais. O pulmão vai ser o que vai ser menos afetado. Quando você coloca direto no pulmão, a chance dela agir somente no pulmão é muito maior, né? Então, por isso que pode ser utilizado. Mas eu lembro, ó, Laíra já usou. Já usou o que, a Laíra? Aerolim ou adrenalina também? Bota aí. Pois. A chance é muito pequena, né? Mas eu lembro que a bombinha, né? Pronto. A médica, ela explicou, ó, gente, eu vou botar adrenalina, né, tal. Botar adrenalina no seu filho, mas é por conta disso, né? E aí ela explicou porque é assim. Imagine uma pessoa dizer, olha, eu vou colocar adrenalina. Assim, todo mundo conhece o nome adrenalina, mesmo que não é estudante de saúde, mesmo que não é da área de saúde. Quando diz assim, vou colocar adrenalina, o que é que a pessoa pensa? Eita, meu coração, não sei o quê. Aí eu senti que ela explicou, né, para acalmar a gente e tal. Mas como aqui em casa, é, aqui em casa, eu sou farmacêutico, né? Denise é enfermeira, né? Então a gente conhece algumas coisas, né? Não tem problema. Mas eu deixo a pessoa explicar, entendeu? Até estava falando isso ontem em uma aula de farmacologia. Quando a gente leva os meninos para o hospital, né? Eu não chego lá dando carteirada, dizendo, olha, eu sou farmacêutico, eu não sei o quê. Eu não falo nada. A gente não fala nada. Deixa a pessoa trabalhar. Deixa a pessoa trabalhar, né? Do jeito dela. Vai trabalhar. Ela não precisa saber disso para fazer as coisas certas. Agora, se você começar a ver os negócios estranhos, que você sabe que era para estar fazendo de outro jeito, aí beleza, aí eu falo. Mas até então, não preciso dar a carteirada, deixa a pessoa trabalhar. Beleza, então, broncoconstrição, broncodilatação. Além disso, existe também a medida, né, já está terminando, existe a medida da ventilação pulmonar. Isso daqui é muito parecido com o débito cardíaco. Eu coloquei aqui, ó, semelhante ao DC. DC é débito cardíaco. Lucas, eu não lembro o que é débito cardíaco. Estudei para a prova, já esqueci tudinho. Débito cardíaco é a quantidade de sangue que sai do coração. E isso daqui é a quantidade de oxigênio que chega literalmente no seu sangue. Tá? É como se fosse... Ó, lembra lá do coração? Ele ficava com 65 ml, não era assim? Aí subia até 135, depois ele voltava para 65. Então, nem todo o volume de sangue que está no coração vai ser bombeado, não. A mesma coisa é aqui. Você sabia que nem todo o volume de ar que você respira, você usa? Lucas, então quer dizer que a gente está respirando de maneira errada? Quer dizer que a gente está gastando oxigênio? Está sobrando oxigênio? Não é isso. Quando você respira, coloca o ar para dentro, o ar ele vai se espalhar por todo o seu sistema respiratório. Mas não quer dizer que todo o ar que você respira ele vai chegar na corrente sanguínea, não. Então, uma parte dele chega e outra parte fica ali. Né? Ó, para você saber quantos litros de ar entram no seu sistema respiratório por minuto, é só você fazer esse cálculo que está no quadrinho verde aqui. Ó. 12 ciclos, né? 12 ciclos vezes 500 ml. 500 ml de ar, viu? Então, ó, você não respira 12 vezes em média por minuto? Cada vez que você respira,
você coloca 500 ml de ar, não é de oxigênio, de ar para dentro do seu pulmão. O total dá o quê? 6.000 ml. 6.000 ml ou 6 litros. Então, em 1 minuto, você consegue colocar 6 litros de ar para dentro do seu pulmão. Os 6 litros conseguem chegar na corrente sanguínea? Não, não consegue chegar. Existe um ar que ele fica ali e ele não consegue chegar na corrente sanguínea. É como se fosse um espaço morto, vamos dizer assim. Entrou, a parte de baixo vai para o sangue, mas sempre fica um resquício, sempre fica um espaço morto ali. Então, a quantidade, né, de ar que chega nos seus alvéolos é apenas 4,2 litros. Você respira 6 litros por minuto, mas só consegue chegar nos alvéolos 4,2. É como se fosse o débito cardíaco do pulmão, né? Na verdade, é o débito do pulmão, o ar que chega realmente lá nos alvéolos. Ah, Luca, então eu estou gastando ar, né? Não, você não está gastando ar. Você está respirando normal, só que uma parte ela fica parada, né? E a outra parte ela consegue ficar lá, consegue chegar lá. Ah, e se eu respirar menos? Se você respirar menos, filhinho, vai ser tudo menos. Vai ser tudo proporcional. Se você respirar menos de 6 litros, não vai chegar a 4,2, vai chegar a menos também. Então, esse volume morto, ele é importante, tá? Ele é natural do seu corpo. Então, aqui a gente tem, ó, como acontece esse processo. Deixa eu ver como é que está isso aqui. Tá. Como acontece esse processo? Ó. Na imagem de cima, vocês estão vendo as trocas gasosas. Veja que o sangue ele vem azul. Quando ele passa pelo alvéolo, tá vendo as duas bolinhas, os alvéolos? Tem umas setinhas, ó, dizendo que está acontecendo as trocas gasosas. O sangue deixa de ser azul, né, entre aspas, e passa a ficar vermelho, que é o sangue arterial. Se você tem os dois pulmões funcionando da mesma maneira, ele fica assim. A figura de baixo é quando um pulmão não está funcionando igual ao outro. Então vocês estão vendo que, por um lado, o sangue troca de azul para vermelho. Mas do outro lado, onde tem escrito ali CO2, O2, veja que o sangue não consegue sofrer a troca gasosa. Ele entra azul e praticamente ele sai azul do mesmo jeito. Então isso acontece quando você está com algum problema em um dos dois pulmões. Tá? Um lado faz a troca gasosa, o outro lado não faz. Para adaptar isso, o que é que o seu corpo vai fazer? O seu corpo não é abestalhado, ele vai jogar o sangue para o lado que está funcionando, né? Então, vocês estão percebendo nessa imagem que acabou de aparecer que a artéria desse lado aqui, ela está desse tamanho aqui, ó. Olha o tamanho da artéria, o calibre. Agora, o outro vaso, outra artéria, como ele está, bem fininho. Ou seja, onde está funcionando, eu vou mandar mais sangue. Onde não está funcionando direito, eu vou mandar menos sangue. Então, existe uma adaptação do seu pulmão, do seu vaso sanguíneo, né? Para você ficar com o sangue oxigenado. Para você não faltar oxigênio nas suas células. Beleza. Outro processo que a gente vai ver, pode ver lá na aula prática, a gente pode ver isso também, é a auscultação, ou também chamado de ausculta. A gente chama de escuta, mas o termo correto é ausculta. A ausculta é você, através do estetoscópio, você escutar o som de alguma coisa. Pode ser uma ausculta cardíaca, pode ser uma ausculta respiratória. A cardíaca, você escuta os sons das válvulas fechando, né? Aquele tum, 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 tum. Já a respiratória, você teoricamente não escuta nada. Tem que escutar o pulmão limpo, né? Que a pessoa fala assim: ah, o seu pulmão está limpo, porque não tem nenhum barulho estranho. Se tiver com alguma secreção,
Se tiver com algum problema na pleura, no seu pulmão, você pode escutar alguns barulhos, tá? Como se fosse um chiado, né? Uma tremedeira, que a gente chama de crepitação. Normalmente isso é indício de que você está com algum problema. Até mesmo num episódio de asma, né? Que a gente chama de cansaço, às vezes a pessoa chega a estar respirando apitando, principalmente criança, não sei se alguém já viu, ou Lyra, né, que usou aí. Às vezes a pessoa está respirando, chega, faz barulho assim, fum, né? Então, quando você bota o estetoscópio, dá para escutar esses sons. Não é assim? Pronto, aí. Ó. Só que é mais difícil. Né? O do coração é fácil, só tem dois, tum-tá, tum-tá. Agora, esse daqui tem que ter uma percepção maior para poder fazer a ausculta, para você poder saber se tem algum problema. Beleza. E algumas doenças pulmonares obstrutivas. Doença pulmonar é no pulmão. Obstrutiva é porque está obstruindo, está fechando. Então, de alguma forma, o ar não está conseguindo chegar completamente no alvéolo, porque tem alguma coisa obstruindo em algum lugar. É como se diminuísse o fluxo de ar nas vias aéreas. O que é que pode acontecer com isso? Qual pode ser as causas disso? Pode ser uma asma, né? Pode ser uma alergia, uma rinite, pode ser coisas mais graves, uma enfisema pulmonar, né? Uma bronquiolite. Então, tudo isso vai diminuindo o espaço e, consequentemente, vai diminuindo o ar que chega lá. Pode ser uma apneia do sono. Não sei se você já ouviu falar disso. Algumas pessoas, elas passam alguns segundos durante o sono sem respirar. Né? Isso é perigoso. Como diz a história, a pessoa pode morrer dormindo. Né? Dormir e não acordou mais. Então, existe um exame que você faz no hospital que você, para identificar se durante o sono você fica segundos, tem gente que chega quase a minuto, tá? Sem respirar. Não sei se alguém já fez na sua família esse exame, você já ouviu falar. O pessoal vai para o hospital, né? Vai dormir lá, certo? Leve seu ursinho, né? De estimação. Você vai dormir lá e vai botar um aparelho e o aparelho ele vai detectar. Pronto, a Gabriela disse que a tia dela já fez, foi pronto. O aparelho vai detectar se passa algum minuto, algum tempo sem respirar. E aí, se for confirmado isso, às vezes com fisioterapia resolve, mas às vezes a pessoa precisa usar um aparelho, né? Precisa usar um aparelho. Não sei se a tia de Gabriela, o irmão de Raíssa, já usou esse aparelho em casa. Tem um tio meu que ele usa. Quando ele vai dormir, é tipo um nebulizadorzinho. Eu até vou botar uma foto, vou atualizar depois os slides. Tipo um nebulizador que você dorme com ele, né? Quase um Avatar, filme do Avatar. Então você dorme com ele e ele dá uma controladazinha. Não é muito invasivo não, tá? Pronto. Tem esse exame aí que pode ver esse problema, detectar esse problema. Às vezes a pessoa nem sabe que tem. Quando vai fazer exame, aí é que a pessoa descobre. Um outro problema, hoje em dia, ele ronca também então, né? O ronco também, deixa eu até passar para o ronco aqui. Bastante, né? Deixa eu ver se tem um ronco. Tem não, eu tirei o ronco. O ronco, ele é uma obstrução, né? Tipo, é aqui na laringe e tal, fica ali obstruído. Quando o ar entra, ele tem que fazer esforço para passar, assim, é um negócio esforçado. Aí, o ar entrando nesse ambiente esforçado, aí é que dá o ronco, Raíssa. Né? A pessoa fica roncando. Tem gente, eu acho que ele é desse tipo, que ronca mesmo, né?
ronca, pronto. E como você falou aí, ó, quando ele volta a respirar, faz um barulho. É mesmo assim. Aí em Serra, só para contar uma história, aí em Serra, a gente que é de fora de Serra, né, que mora em outra cidade, a gente fica aí no Hotel das Palmeiras. Não tem aquele hotel na frente? A gente fica no Hotel das Palmeiras. E normalmente a gente divide o quarto com professores, né? Por exemplo, eu passo, sempre divide, né? Divide o quarto com professor. Tem 2 camas, tal, 3 camas, a gente divide. Aí teve uma época que eu estava dividindo o quarto com 2 amigos meus. E um deles roncava muito, igual como Raíssa está falando aí. Ele parava de respirar, né? Isso de madrugada, assim, aí ficava eu e outro professor, né? E ele no meio. Então, primeiro, a gente tinha que dormir antes dele. Porque se a gente esperasse para dormir depois que ele começasse a roncar, o negócio era difícil, viu? Pensa no barulho. E aí ele parava de respirar, dava aquele barulho, aquele susto. Eu digo, pronto, vai morrer agora. Agora vai morrer aqui. Aí eu lembro que eu olhava assim, né, para Giovanni. Giovanni era o outro, né? Giovanni era o outro que tava lá na outra cama. Eu digo, vai morrer aqui, Giovanni. Charlie vai morrer aqui. Poxa, era cada susto, né? De repente ele parecia um trator, né, Raíssa? Um trator que enguiçou, demorou para pegar a ignição. É complicado. Né? E ele já tinha feito cirurgia, viu? Ele tinha feito cirurgia, mas estava ruim ainda. Beleza. Então, é isso, né? A asma, só para a gente terminar, a asma também é uma doença obstrutiva, só que ela é causada por inflamação e alergia. Então, a asma, vocês vão ver em farmacologia, eu acho, vocês têm que controlar a inflamação, mas tem que controlar também a alergia. Né? E aí você utiliza nessas bombinhas, quando está em crise, e você utiliza corticoide. Né? Os corticoides para diminuir a inflamação e diminuir também a alergia. Mas a asma é uma broncoconstrição, tá? Diminui o diâmetro e você fica mais difícil de você respirar. Ok? Aqui tem alguns tipos ó, de aquele negócio dispneia, apneia, tá? Vocês dão uma olhadinha aí. Então, gente, o que eu queria mostrar era isso. Deixa eu parar de